Olá, tudo bom, pessoal? Mais uma vez aqui, professor Francisco Pimenta de História, mais uma aula de História do segundo ano. Vamos dar continuidade a um conteúdo de extrema importância para o entendimento de tudo que nós estamos vivenciando hoje, que a gente vai falar sobre o Renascimento, né? A aula passada, a gente falou sobre as características sociais, culturais, econômicas, políticas, todas as características que culminaram no fim da Idade Média e no início do movimento renascentista, né? No período moderno, né? No fim da Idade Média para o início da Idade Moderna. E aqui a gente vai falar sobre as características desse movimento renascentista, né? A gente falou que o renascentismo, na aula passada, a gente comentou que o renascentismo ele negava a, as características medievais. Então, nesta aula, a gente vai tentar entender mais ou menos um pouco das características desse movimento, tá? Então, assim, neste movimento em específico, movimento renascentista, a gente vai estudar característica por característica e eu espero que você entenda o motivo de cada uma, porque cada uma é uma característica extremamente importante, tá? Uma das principais características do Renascimento, desse movimento renascentista pós-Idade Média, a gente precisa lembrar, a gente precisa recordar que a Idade Média foi uma idade de controle da igreja. A igreja teve total controle sobre a humanidade, principalmente da humanidade europeia naquela época, né? A sociedade europeia. A igreja ela podava qualquer tipo de estudo matemático, ciência. Ela acreditava que todo conhecimento tinha que ser baseado na fé. A igreja ela menosprezava qualquer tipo de arte que não fosse a de Deus. Então foram 10 séculos de domínio da igreja, né? Do século V até o século XV, que é o período que a gente vai conhecer como Idade Média, né? Alguns estudiosos chamam de Idade das Trevas, e isso já tem mudado alguma coisa. Mas vamos tentar entender agora como foi essa ruptura e quais as principais características desse movimento que nega a Idade Média. Então, essas pessoas, esses pensadores, eles negam a existência da Idade Média, eles nem sequer se lembram. Então, tudo que eles vão propor durante o período moderno vai ser em contraposição à Idade Média. Então, todas as características do Renascimento, em algum momento, ela é uma característica que nega, ao mesmo tempo que afirma uma nova modalidade de visão do homem, que é o homem moderno agora, e ao mesmo tempo é uma característica que nega. Então, ao mesmo tempo que ele afirma uma nova característica da humanidade, ele nega uma característica da Idade Média. Então, só para recapitular, o Renascimento ele foi um movimento artístico, cultural, político e filosófico que vai buscar lá na Antiguidade Clássica todas as suas características, todo o seu amparo artístico, cultural, filosófico para justificar a personalidade, a maneira de ver o mundo do homem moderno, tá bom? Então vamos iniciar aqui com o antropocentrismo, que é uma das principais características desse movimento renascentista, né? Ou seja, antro vem de homem, né? E centrismo vem de centro. Ou seja, o homem, ele vai estar no centro do universo, ele vai estar no centro das coisas. O homem, ele é a medida de todas as coisas. Ele se torna o centro do pensamento do homem moderno. Mas aí, pessoal, isso é uma contraposição ao pensamento medieval. Se no pensamento medieval a gente tinha o teocentrismo, que é o que Deus estava no centro de todas as coisas, naquele período teocentrista, a gente imagina, por exemplo, a igreja ela proibia qualquer tipo de arte que não fosse uma arte voltada para Deus, que não fosse uma arte religiosa, que não fosse pinturas de Madonas. Então, no antropocentrismo, ou seja, numa das características do modernismo, ou perdão, do Renascimento, é o antropocentrismo, que é uma característica de que o homem ele é e se torna a criatura mais perfeita, a mais perfeita criação da natureza e de Deus. Então, a postura antropocêntrica manifesta-se em obras na arte, na filosofia, na política, em todos os cantos. Por exemplo, a gente imagina aqui, por exemplo, a perfeição do homem vitruviano aqui, né? Criado, né? Pintado por Da Vinci. A gente vai perceber aqui a criação do homem, né? A gente tem a imagem de Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Perceba que o homem, ele não é um homem
tipo fraco, tal. Ele é um homem de características humanas perfeitas, né? Então, o homem ele vai ter características perfeitas. E essa postura antropocêntrica, ela se manifesta também na filosofia, na arte, ou seja, os sentimentos, né? O sentimento, as instituições humanas eram pensadas e observadas com atenção no próprio homem. Então, nesse caso, o homem, o ser racional, ele se torna uma pessoa curiosa e crítica, e essa característica de curiosidade e crítica torna ele o centro das atenções e o homem a medida de todas as coisas. Então, o antropocentrismo é uma das principais características do Renascimento, onde o homem ele se torna o seu principal provedor. Então, o homem ele se observe que durante o período do Renascimento praticamente não se faz mais arte de Deus, de religiosidade, mas e sim artes baseadas no homem, baseada na visão antropocêntrica. O homem ele se torna o centro de todas as coisas. Então, uma das características é o antropocentrismo, tá? Outra característica muito importante do período do Renascimento é o individualismo. Esta característica ela tem uma característica muito peculiar. Por quê? Durante o individualismo, porque assim, na Idade Média, a Idade Média ela pregava mais a questão do coletivismo, ou seja, toda a ação do homem na humanidade precisa sempre estar pregando ou com a finalidade de atingir o coletivo, de atingir o bem a todos, ou seja, você não pode fazer uma coisa em seu próprio proveito, mas você tem que fazer qualquer coisa de forma que atinja a humanidade, as pessoas que estão ao seu redor. Então, na Idade Média, tinha muita necessidade do coletivismo. Já em contraposição a esse coletivismo medieval, o individualismo do homem moderno, né, do homem renascentista, ele é interessante porque direitos individuais estão, segundo o homem renascentista, os direitos individuais estão acima do direito coletivo. O meu bem-estar, eu pensando em mim mesmo, eu sou o dono das minhas escolhas, eu sou o dono das minhas consequências. As coisas que acontecem comigo são coisas minhas. Acaba com aquela ideia de que eu estou passando fome porque Deus quer, eu estou passando por isso porque é uma decisão divina. Deus sabe de todas as coisas e ele sabe que eu estou sofrendo, então eu tenho motivo para esse sofrimento. Então tudo isso era um pensamento medieval e esse pensamento medieval acaba sendo corrompido pelo individualismo, dizendo que o homem ele é dono das suas emoções, ele é dono das suas escolhas. Então, se você está passando por tal situação, é você que se pôs naquela situação, você que se colocou naquela situação, você que se situou e fez com que aquilo que você está passando acontecesse, seja lá coisas de boas ou ruins, certo? Então, o homem não é mais regido somente pela igreja. Observe isso, a contraposição da Idade Média. Agora, ele é regido pelas suas emoções e pelas suas escolhas. As escolhas do homem fazem o que ele é. Se torna responsável, olha aí que importante, ele se torna responsável pelas suas escolhas. As coisas que acontecem com o homem não é mais um castigo divino, não é mais uma providência divina. As coisas que acontecem é fruto de suas escolhas. Se você está bem na vida, foi suas escolhas que fez isso, não foi Deus que foi lá e fez com que você se tornasse um homem Perdão, pessoal, tá soltando aqui. Pronto. Ok? Valorização das competências e habilidades individuais. A gente vai ver isso muito, né? Oh, droga. Meu suporte aqui tá descendo. E aí, dentro do individualismo, a gente vai acompanhar muito uma das características marcantes, que é o otimismo, né? Então, é outra característica do Renascimento, eu coloquei dentro dessa, porque eles são muito parecidos, tá? O otimismo, que é acreditar sempre, né, na sua criatividade e o poder de suas realizações, sempre acreditar que virão dias melhores baseado nas suas escolhas e na sua determinação. Então a gente vai ser o Corleone, né, que vai ser um dos principais idealizadores do individualismo. Se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre ele, ele vai falar bastante sobre esta característica interessante.
Outra característica fundamental do pensamento do homem moderno, do Renascimento, é o racionalismo. O próprio nome já diz, né? O racionalismo vem de razão. O uso do experimentalismo. O experimentalismo é outra característica do Renascimento, tá? Então, o racionalismo e o experimentalismo, eles provam que somente o conhecimento baseado na ciência, na razão, ele tem e pode explicar os fenômenos naturais e os fenômenos sociais. Olha que interessante. Enquanto na Idade Média tudo que acontecia na natureza era criação e providência divina, e que Deus criou todas as coisas, e que tudo que acontece no mundo é uma providência divina e você tem que aceitar aquilo do jeito que é, no Renascimento você tenta explicar os fenômenos da natureza, você tenta se basear por fenômenos, por conhecimento, para que você utilize a razão para explicar os fenômenos tanto naturais quanto sociais, e isso vai gerar o conhecimento do homem, e isso é uma característica muito pertinente do Renascimento. Então, o homem renascentista, ele defende a razão humana em detrimento da fé medieval. Ou seja, você não tem que ter somente fé para crescer na vida. Você tem que estudar, você tem que batalhar, você tem que ir em busca dos seus ideais. Você tem que perceber o mundo como ele é e se determinar. Então, você tem que ir atrás de tudo. Então, as coisas não são explicadas somente pela fé, mas sim pela razão humana. É uma das características do racionalismo e do experimentalismo, tá? Então, tanto o racionalismo quanto o experimentalismo, eles vão trabalhar dois pontos de vista interessantes, que é o empirismo, muito interessante, que vocês entendam e se lembrem desse conceito, tá? O empirismo, que é a obtenção da razão a partir da observação dos fatos. Você observa os fatos e a partir da observação desses fatos você cria conhecimento. Por exemplo, você observa a natureza e vai desenhando, vai tentando montar o seu conhecimento baseado naquilo ali. A valorização da experiência, né? Você fazer experimentos físicos, químicos e biológicos para você definir e formar seu conhecimento. Isso tudo são subcaracterísticas do racionalismo e do experimentalismo, tá? Segundo essa corrente, os fenômenos humanos, ou seja, a sociedade, e os fenômenos naturais, ou seja, a natureza, deveriam ser comprovadas diante de experimentações racionais. Olha que interessante. Você tem que explicar. Você tem que... Nada acontece por acaso. Tudo tem uma explicação segundo o racionalismo e o experimentalismo. E isso é que vai fazer o desenvolvimento das capacidades inatas. É interessante isso aqui, né? Porque eles chegaram a um ponto determinante interessante. E as pessoas que são mais inteligentes que as outras? Aí eles falam que algumas pessoas já nascem com as capacidades inatas, ou seja, já nascem com aquilo, né? Um dos principais idealizadores deste movimento é René Descartes, tá? Que é matemático e filósofo. Muito interessante. Depois a gente vai falar um pouco sobre os pensadores renascentistas. Muito parecido com o anterior, né? Muito parecido com o slide anterior, o racionalismo e o experimentalismo, a gente vai ter o cientificismo, né? O que é o cientificismo? A gente vai dizer e vai tentar explicar tudo pela ciência, tá? Tudo deve ser explicado pela ciência e deve ser compreendido, né? De forma... O homem precisa compreender o mundo que ele vive, não precisa aceitar somente. As coisas não devem ser somente aceitas, as coisas devem ser compreendidas. E a ciência, ela se torna a base de todas as coisas. As inovações tecnológicas naquele tempo, principalmente depois do Renascimento, ela vai ser uma característica muito comum. Observe aqui os principais cientistas, os principais estudiosos, os principais responsáveis pelas inovações tecnológicas. A gente vai ter Nicolau Copérnico, né, que ele vai desenvolver e descobrir o heliocentrismo, que o Sol é o centro do sistema solar. Galileu, ele vai descobrir alguns planetas na Terra, vai descobrir que a Terra ela gira em torno do Sol. Aí a gente vai ver Kepler, né, que vai ser um astrônomo matemático. Andrés, o médico e pai da astronomia. Francis Bacon, né, que vai ser filósofo e cientista. René Descartes, que vai ser filósofo e matemático. O famoso, né, Leonardo da Vinci,
que ele vai ser o humanista, né? Que vai ser o artista, cientista, matemático, botânico, ele vai ser tudo, inventor, tudo que você imaginar. E aí, por final, Isaac Newton, não? Que ele vai ser o astrônomo, cientista. Então, todos esses são pensadores, filósofos, médicos, cientistas capazes de provar que a ciência ela é a base de todo o conhecimento da humanidade, tá? E o universalismo, que é uma das características interessantes que é atribuída a Leonardo da Vinci, né? Ele é o pai do universalismo, que ele diz que o homem ele precisa saber de tudo da humanidade. Ele precisa conhecer tudo da humanidade, ele precisa ser um pouco de tudo. O conhecimento ele precisa ser classificado em diversos saberes. Observe, Leonardo da Vinci ele era escritor, mecânico, escultor, pintor, físico, geólogo, botânico, além de desenvolver outras atividades profissionais. Então ele era a personificação do homem universalista, ou seja, ele é um homem de característica universalismo, né? Ele tinha e tentava reter, estar com todos os conhecimentos da natureza e das relações humanas com ele. E o naturalismo é outra característica fundamental do Renascimento, que ele vai dar à arte as perspectivas da ciência. Perdão? As características matemáticas, a profundidade. Observe essa imagem, né? A gente vai ter aqui uma imagem chamada Escola de Platão. Observe a profundidade. Existem nessa imagem três centros. Os homens que estão na primeira imagem, que são estes aqui. Depois a gente tem o pessoal que está na segunda imagem. E lá na frente, e lá atrás, a gente vai ver a profundidade e umas proporções matemáticas. Se você observar, tudo isso aqui está matematicamente grafado. Se você observar, tudo isso aqui tem o auxílio da matemática. Então, o naturalismo é muito isso. Então, eles vão trazer as proporções matemáticas da natureza para a arte. Não só para a arte, mas para a ciência. Então, a criação de ilusões da terceira dimensão, você observar que parece que você está vendo um quadro em profundidade. Esse quadro ele parece ter uma profundidade, mas ele é bidimensional. Mas o que significa isso? Significa que as proporções da matemática, as proporções da natureza, elas são trazidas para dentro da arte. Isso é o naturalismo. A criação da ilusão de terceira dimensão traz essa profundidade sobre uma perspectiva plana, né? As conquistas da astronomia, da botânica e da filosofia agregadas à arte, eles trazem um perfil de naturalismo para este modelo de pensamento ou de corrente da arte renascentista. A beleza é propriedade objetiva das coisas, constituído a ordem, a harmonia e na proporção, olha o que eu falei aqui, a proporção, a expressa matematicamente, na visão do renascentismo, ou seja, todas as artes, elas precisam ser agora baseadas em características matemáticas. O que difere o naturalismo renascentista do naturalismo grego é isso. O naturalismo grego, eles se aproximavam o máximo possível da natureza, mas eles não usavam a matemática na arte. O renascentismo, o naturalismo renascentista, ele usa. A matemática, ela está na arte. Observe, se você observar Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, ela é matematicamente grafada. Se você observar o nascimento do homem, né, a criação do homem, também é matematicamente. Observe que todas as imagens, eles são proporcionalmente criadas. Eles não são desreguladas, eles não são estendidas, eles não têm distorções, tá? E aí, uma das características mais loucas do Renascimento é o hedonismo, né? Que a gente vai falar sobre... Hedon significa prazer ou vontade, tá? É do grego prazer ou vontade. Hedonismo é que o homem, ele tinha que viver a valorização dos prazeres. Ou seja, enquanto na Idade Média a gente precisava abster-se dos prazeres e viver somente da fé, né? A busca do homem pela fé,
o sofrimento e a resignação. Na Idade Média você tinha que se resignar, tinha que sofrer para conseguir chegar a Deus. E já no homem renascentista, não. Ele fala que não, que os prazeres sensoriais. E quando a gente fala prazer, a gente não fala prazeres sexuais. A gente vai falar aqui de prazeres de comer uma boa comida, de curtir a vida, de passear, de se divertir, de conversar, de poder apreciar uma boa arte, de estudar e se tornar uma pessoa mais qualificada financeiramente e tecnologicamente e socialmente. Então estas são as qualificações de prazer do hedonismo. Então o hedonismo, porque a igreja naquela época ela podava qualquer tipo de arte, qualquer tipo de valorização de prazer. O prazer era proibido naquela época. O homem ele precisava de resignação e sofrimento para chegar a Deus, só chega a Deus se sofrer e tal. E o homem hedônico ele é diferente. O ser humano é motivado pela busca incessante do prazer. E a busca do prazer, ela traz a felicidade. Esse quadro, ele é muito interessante, né? A busca pelo... eu vou tentar ampliar aqui. Jardim das Delícias Terrenas, né, de Bosch. Se você observar, uma característica que fala muito sobre sobre o hedonismo, né? Observe que aqui Bosch ele vai dividir o quadro em 3 grafadas, né? Nós temos aqui Deus criando Adão e Eva, né? Adão e Eva. Então nós temos o Jardim do Éden, os seus animais, tudo bonito, o jardim perfeito, os animais, as plantas, tudo na perfeita harmonia. Quando a gente vem para cá, a gente vai ver que o homem ele está vivenciando os prazeres. Se você tiver a oportunidade de dar uma olhada no Google e procurar o Jardim das Delícias Terrenas, você vai ver que isso aqui é um caos, é uma vivência que o autor ele cultivou, ele tentou colocar que todo mundo aqui está despido, todo mundo aqui está vivenciando uma luxúria, está vivenciando o máximo dos prazeres terrenos aqui. E aqui, por fim, nós temos o inferno de Bosch, né? As pessoas que usurpam que extrapolam nesses prazeres acabam indo para o inferno. E aqui ele vai falar sobre isso e uma pintura renascentista interessante para a gente entender qual era a figura e como era o pensamento hedônico daquela época, né? E por último, e não menos importante, o classicismo. Como eu falei na aula passada, o classicismo é muito simples de entender. Então nós temos a Idade Clássica, a Idade Medieval e a Idade Moderna. Então o que é que vai fazer? O homem renascentista ele vai buscar na Idade Clássica todos os parâmetros para a sua vivência na Idade Moderna. E o homem renascentista ele vai negar a Idade Média. Então quando ele nega a Idade Média, ele vai justificar a sua arte, a sua filosofia e a sua maneira de ver o mundo através do mundo clássico, que é o chamado classicismo. É uma corrente que se contrapõe à Idade Média, ou seja, ele nega a Idade Média, inspirado nos ideais cultura grego-romano, né, daquela época. Ou seja, o homem moderno ele vai renascer o teatro, renascer a urbanização, renascer a arte, renascer as pinturas, a música, a escultura, renascer as obras de arte baseadas em características matemáticas, tá? E aí, se você puder dar uma lida nessa tabelinha que eu peguei para vocês, umas características bastante interessantes entre uma comparação entre Idade Média e Renascimento. Você pode fazer um pause, né, no vídeo e aí você pode dar uma lida, né? Por exemplo, o domínio da igreja, o homem no centro das atuações, a vida material deveria ser deixada para trás, valorização de busca pela eternidade, e no caso aqui ficou estabelecida a importância da vida terrena através de busca do prazer, né, que é o renascimento. A virtude da alma deveriam dominar o corpo disciplinado, prazer de viver em busca da natureza, em busca da felicidade constante, o bens de um meio de viver. Aqui, ó, enquanto na Idade Média, conformidade e aceitação de todas as coisas passivamente, você aceitar as coisas como elas são e como a igreja explica. E aqui, no Renascimento, a crença na possibilidade de mudança e no progresso, né? E a ciência explica tudo. Aqui, na Idade Média, acima de tudo está a fé, e na Idade Moderna, no Renascimento, a razão
é importante assim como a fé, e como eu falei para vocês, a razão ela não está hierarquicamente acima da fé, mas ela é tão importante quanto, certo? A valorização das ações coletivas, como eu falei para vocês, aqui nós temos o individualismo, o eu. O corpo é considerado a fonte de pecado na Idade Média, e já na Idade Moderna, aqui no Renascimento, o corpo é considerado uma fonte de beleza, como a gente vai ver no naturalismo e no antropocentrismo, né? E o teocentrismo, né? Deus é o centro de tudo, e no Renascimento a gente vai ver que o antropocentrismo, que Deus é, o homem é o centro de tudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim e eu estou lá à disposição para tirar suas dúvidas, tá? Um grande abraço, e a próxima aula a gente vai falar sobre os filósofos renascentistas e falar um pouco sobre a arte renascentista.